bom dia para você, uma excelente sexta-feira. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Para você que vai assistir esse vídeo à tarde, boa noite. Como ele fica aí salvo, então você consegue assistir a qualquer momento e fica salvo aí para uma posteridade, até mesmo se amanhã você quer rever novamente, lembrar algum assunto que foi falado, fica salvo aí no Instagram, você consegue ter acesso. Bom, como você já pôde ver, o assunto de hoje é um assunto um pouco polêmico, né? Porque existe a famosa frase, a máxima de que é fazer o bem sem olhar a quem. E eu justamente coloquei o contrário, fazer o bem, mas olhar a quem, ver justamente quem. Então hoje o assunto vai ser um pouco em cima dessa ideia, um bate-papo rápido de meia hora para tentar esclarecer um pouco meu ponto de vista. Não julgo ser o dono da razão, que só eu conheço, só eu sei, de forma alguma. É uma forma de eu passar o meu aprendizado, a minha vivência, os meus questionamentos e o principal, a minha forma de entender e de encarar essa problemática, vamos dizer assim. Antes de dar alguns recados para vocês, que eu sempre acabo no começo e no final para lembrar. Primeiro, amanhã teremos a saída do Dofono do Adriano Diogun às 18h30, tá? Então todos de roupa clara, quem conseguiu branco melhor ainda, porque como é uma saída de santo, é importante que esteja de roupa clara. Então todos de roupa clara, às 18h30 estamos iniciando a saída de Omoroncó dele, tá? E o próximo trabalho, o próximo atendimento, 15 dias depois, será no dia 11 de maio. Será toque de esquerda, tá? Que aí tem atendimento, aí a gente volta às nossas atividades de atendimento, de consulta normal, tá certo? Então, esses são os dois recados. Próximo trabalho amanhã, que será a saída, e no próximo dia 11 de maio, o toque de esquerda. Bom, sem enrolação, que o tempo é curto, vamos direto ao assunto. Assunto inicial, como acabei de falar, como acabei de mostrar para vocês, até deixei já no título aí, é fazer o bem, olhar bem a quem. Existe uma máxima em que todas as religiões, elas pregam essa ideia de que você tem que fazer o bem, você não pode olhar a quem você faz. E eu tenho essa ideia completamente diversa, completamente contrária disso. Primeiro porque eu acredito que temos que olhar justamente o bem que estamos fazendo, quem é a pessoa, ou seja, avaliar principalmente quem são essas pessoas que nos rodeiam. É muito importante você ter essa percepção de quem são as pessoas que estão à sua volta. Porque muitas vezes existem vários fatores de você não estar ajudando, de você achar que estar ajudando, de você ajudar por um conceito, um sentimento extremamente equivocado, que é dó, que é piedade, ou seja, que não é uma caridade adequada, não é um sentimento de altruísmo, de generosidade, onde você realmente está ajudando a pessoa, você está ajudando por egoísmo, ou para se autoafirmar em cima da pessoa, ou por medo de você vir passar por aquilo. Então, o conceito de você ajudar, de fazer o bem, seja benevolência, caridade, generosidade, altruísmo, não importa qual o nome e para qual definição você acaba indo, mas entender que é muito importante você questionar todos esses fatores, primeiro para que você entenda exatamente qual é o motivo que te impulsiona, ou seja, qual é a corda que está te puxando para que você naquele momento esteja ajudando a pessoa. Quando eu coloco no primeiro ponto, justamente para você entender quais são as pessoas, para que você entender quais são essas pessoas que estão à sua volta, que estão te rodeando, que fazem parte do seu dia a dia, quais são as necessidades dela, quais são as dores dela, quais são as aspirações que elas têm, ou muitas vezes as aspirações que elas acabam tendo. Porque muitas vezes você pode estar contribuindo e ajudando para uma pessoa que pode fazer algo desagradável. Você pode estar dando a faca na mão de um serial killer. Você pode estar enaltecendo, lapidando, dando a ele talentos, muitas vezes auxiliando ele, para uma pessoa sem caráter, uma pessoa perversa, e uma pessoa que vai usar aquilo que você está dando a ele, só que em prol do mal, do egoísmo, da maldade, ou seja, de qualquer outro sentimento onde não está a virtude, não está o valor, não está o bem-estar, não está a sabedoria. Então, o primeiro passo que eu acho extremamente necessário e importante é você perceber que neste caso de quando você auxilia, você é o agente da mudança. Você é o agente, o responsável por aquela mudança na vida daquela pessoa. E muitas vezes o que você pode estar fazendo por você não avaliar, por você não planejar, por você não ter essa... não é bem, olha como é diferente. Você não está ajudando e depois você vai cobrar alguma coisa. Não é neste sentido que eu estou colocando.
É no sentido de você dar, mas saber o que a pessoa irá fazer com aquilo. Quem é aquela pessoa naquela condição? O que você está dando a ela? Porque quantas vezes você contribuiu para uma pessoa, você ajudou para que naquele momento ela fizesse alguma coisa. Às vezes, aquela pessoa está passando fome, está com necessidade, vou lá ajudar. Você dá um dinheiro para ela não compra em comida, ela vai lá e compra uma arma e 2 dias depois ela está assaltando alguém ali na rua. Você ajudou a pessoa? Isso foi realmente uma ajuda? Ah, mas eu tinha que dar, ela fez o que ela fez. Ou seja, se você não tivesse dado o dinheiro, ela não teria comprado aquela arma. Então, você foi o agente da mudança dela interferir na vida de uma outra pessoa que poderia tomar um tiro, que está sofrendo um assalto, que está passando por uma tensão emocional, e você foi o responsável por isso. Então, por isso que é importante você não só reconhecer essa pessoa à sua volta, mas você ter a percepção, muitas vezes intuitiva, espiritual até, porque muitas vezes vem aquela necessidade, não ajude, não faça. Não é para... Por quê? Existe alguma coisa, existe um porquê. Só que você precisa confiar na tua intuição. Porque tem uma história por trás. Existe uma história no passado e existe uma intenção nesse futuro. E você não tem como ser extremamente reticentes ou ignorar isso. Porque se você está ignorando o outro, já começa do pressuposto que você já está fazendo não pelo outro, mas por você. Porque se você não está tendo o reconhecimento do outro, se você não está olhando para poder analisar e avaliar, você não está julgando o outro, é diferente. Você está analisando e avaliando essa possibilidade desse passado e desse futuro para que você ajude. Por isso que eu gosto de ajudar sempre pessoas que estão próximas de mim. Eu não ajudo pessoas que eu não conheço. Eu quero pessoas que fazem parte do meu convívio e tal, porque eu não sei aquela pessoa se eu estou ajudando ou não. Uma vez eu estava atravessando a rua e tinha uma pessoa do lado, uma senhora em uma cadeira de roda. E tava lá no farol, tal, esperando abrir o farol, tal, abriu o farol, automaticamente o bom cidadão vai segurar a cadeira e vai ajudar a atravessar a rua. Na hora ela não põe a mão. Eu até assustei aquilo, porque você vai tão querendo ajudar, e aquilo para mim foi um choque tão grande. E assim, eu não entendi o porquê daquilo, aquela atitude dela, mas olha como a gente quer ajudar, mas a gente quer julgar a pessoa que ela tem que permitir. Quando ela viu que eu fiquei, assim, atônico com aquela resposta dela, extremamente imposta, extremamente imperativa, como se fosse um general ali mandando, e ela simplesmente soltou um sorriso e falou: você não sabe o quanto eu lutei para fazer isso sozinho. Você não tem ideia do quanto eu tive que lutar, o quanto eu tive que me empenhar, me dedicar para conseguir estar fazendo isso sozinha, sem a ajuda de ninguém. Eu ia ajudar ela se eu estivesse atravessando? Não. Porque eu estava naquele momento ignorando o esforço dela, a dedicação dela, a luta dela, o crescimento dela e a conquista que naquele momento ela estava tendo. Então eu estava ignorando totalmente uma conquista, totalmente uma dádiva, ou seja, um esforço simplesmente pelo meu bom altruísmo e pela minha generosidade com a necessidade de ajudar aquela pessoa. Ou seja, eu não ajudei aquela pessoa. Eu não estaria ajudando. Então, percebe que quando você ajuda sem olhar a quem, você é egoísta, porque você não está reconhecendo o outro. Você não está tendo a empatia de olhar para outra pessoa, ver que ele é um ser humano tão igual quanto você, diferente em alguns sentidos, claro, porque a diversidade existe, mas intrinsecamente falando, em questão de valores, de crescimento, em questões espirituais, iguais. Muitas vezes em questões de oportunidades, não tanto. Depende da situação, depende do momento, onde vive, família, ou seja, existe um contexto material que pode trazer essa diversidade. Mas diante da espiritualidade, todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo potencial, o mesmo crescimento, o mesmo intenção e a mesma oportunidade. Então, naquele momento, se você faz sem olhar para a pessoa, e você faz apenas porque você aprendeu assim, primeiro porque você não está se questionando. Você está apenas replicando uma ideia que foi imposta e que você sequer avaliou se no teu caso, na tua situação, no teu momento e naquela situação cabe aquilo. Você simplesmente replica como um papagaio, que não sabe o que está falando, mas está falando aquilo que aprendeu. Então você está apenas dando continuidade e sequência ao que você aprendeu, totalmente egoísta, sem reconhecer o outro, sem ver no outro. Muitas vezes é uma conquista, muitas vezes não é. Muitas vezes você está dando uma faca na mão do serial killer. Você está dando elementos a ele que ele pode usar aquilo contra a si mesmo, muitas vezes contra o outro, ou contra você, ou contra muitas vezes a própria natureza. E na realidade, quem está dando essa arma? Quem está
armando esse mau elemento, esse cidadão, é você. Justamente porque você o ignorou, porque você não o reconheceu. Então você percebe como é muito mais importante este reconhecimento do outro, e para isso você precisa eliminar o egoísmo de todas as formas, porque muitas vezes é importante, ao você estar esclarecido e iluminado, que você reconhece e você dá muitas vezes o que o outro precisa, não o que o outro necessita no sentido de quer. Muitas vezes ele quer aquilo, mas ele não tem a mínima noção o porquê ele quer daquilo ou o que ele vai fazer com aquilo. Então, quando você vê que ele dá o que, quando você o ajuda, ou você dá um ato nobre, ou você faz alguma coisa, você está dando muito mais num sentido e num valor de que ele realmente precisa daquela situação. Aí você vai falar, mas então isso é uma arrogância, porque você está julgando o que o outro precisa. Se você tem mais uma experiência sobre aquilo, se você está um passo à frente, isso não é julgamento, isso é ensinamento. Um professor, se está numa sala de aula, dando uma aula, porque ele conhece e domina aquela matéria, e ele está ensinando, ele está sendo arrogante com o aluno? Simplesmente porque ele tem o conhecimento e o aluno não, e ele está ali? Percebe como nesse momento a tua pequenez faz uma comparação e faz com que você crie uma relação de tablado e você abaixe o outro acima, porque o outro conhece e você não? Então cuidado com essas armadilhas mentais que você acaba criando. Cuidado muitas vezes com esses falsos cadafalsos que tem e que você acaba criando essas armadilhas para você. Porque nesse momento foi uma coisa que com certeza você deve ter pensado. Nossa, então você se julga nesse momento capaz de ajudar e saber o que o outro precisa? Se eu tenho conhecimento sobre aquilo, sim. Se eu tenho informações e visão diante daquilo, sim. Quando uma pessoa em crise procura um psicólogo ou um psiquiatra, e o psiquiatra dá um remédio, o psicólogo dá um conselho, escuta e faz alguma coisa, ele é arrogante? Ele é superior simplesmente porque ele está reconhecendo e dando aquilo que o outro precisa, porque ele estudou, porque ele conhece, porque ele é capaz, e ele tem uma visão não só material, de conhecimento, física, mas uma visão muitas vezes intuitiva, espiritual daquela situação, e ele consegue aconselhar e reconhecer exatamente a necessidade, o problema daquela pessoa. Por conta disso, ele é arrogante? Percebe como esse efeito tablado de que eu sempre coloco as pessoas acima ou eu abaixo, isso já também demonstra um pouco a sua baixa estima, a sua crise que você está vivendo de ansiedade, a sua insegurança, ou mesmo a sua baixa estima, que é o principal, que faz com que você sempre esteja perdendo, que o outro sempre esteja acima. É como se você sempre desse valor à conquista do outro e nunca reconhecesse a sua. Então fique atenta, você, justamente nessas armadilhas que a vida acaba criando, para que você consiga auxiliar, para que você consiga ajudar, para que você consiga dar além, até muitas vezes, do que só a pessoa precisa, mas que muitas vezes o espírito da pessoa também esteja pedindo, o que o espírito da pessoa esteja clamando, pedindo como necessidade para aquele momento. E aí, por ele ser um espírito, ele vai puxar, ele vai atrair, ele vai trazer a ele pessoas que estejam nessa mesma condição, ou acima, que possam ajudar. Por que na mesma condição? Como espelho. Muitas vezes é muito mais fácil eu reconhecer no outro o meu problema que eu não consigo ver em mim. E aí a vida traz aquela pessoa exatamente igual a você, para que você conviva, para que você veja o seu defeito, para que você veja a sua falha no outro. E aí você consegue olhar, porque muitas vezes aquilo que está dentro exige um esforço, exige uma dedicação, exige muitas vezes um trabalho interior, uma meditação para que você possa reconhecer isso. Percebe como isso é muito mais importante? Porque muitas vezes todas essas percepções que a gente acaba tendo, aparentemente, ela é uma percepção em que ela cria uma falsa aparência. E essa falsa aparência que você vê, ela, infelizmente, ela tende a levar a pessoa a uma ilusão, a uma fantasia, e ela acaba muitas vezes se perdendo dentro dessa imaginação dela. Ela acaba ficando extremamente perdida, onde ela não tem direção, ela não sabe caminho. E aí é aquele velho ditado, né? O diabo quando vem nunca vem sozinho, né? Parece que ele vem e traz a família junto. Então é problema aqui, é problema lá, começa a estourar problemas de todos os lados, de todas as formas, e a ponto de você muitas vezes começar a se questionar e entrar num processo de sofrimento. E aí até você conseguir sair desse processo é muito doído, é sofrido, exige muita dedicação, muitas vezes sim, exige o apoio de pessoas, a compreensão de pessoas à sua volta. Mas para isso existe também o fator que é
a percepção de mudança, onde a própria pessoa precisa reconhecer e buscar essa mudança, ter essa aspiração justamente daquilo que ela precisa. Então, uma das coisas que é importante também reforçar é de que muitas vezes, neste caso, ao você ajudar, você fazer o bem, você não está vendo o outro como incapaz, muito pelo contrário. Quando você faz alguma coisa ao outro, você ajuda nesse sentido daquilo que ele precisa, mas você teve essa avaliação, vamos dizer que essa avaliação já passou, você sabe que é uma necessidade mesmo e que você está ajudando a pessoa e não prejudicando, você já avaliou, você pensou e, bom, esse realmente eu preciso ajudar. Você percebe que quando você faz esse ato, você está incluindo a pessoa, é muito mais uma inclusão, porque você está tirando ela daquele mundo, você está tirando ela muitas vezes daquele estado mental, daquele estado de umbral mental em que ele vive, onde ele está preso em uma situação e ele não consegue muitas vezes encontrar uma direção. Então, quando você dá a mão a essa pessoa, tira ela do buraco, você está incluindo ela. Você está fazendo um trabalho de inclusão naquele momento. Mas é aí que tá. Você está incluindo quem no momento? Uma pessoa sadia, boa, que vai ser um elemento da natureza, um braço consciente da natureza junto com você nessa guerra? Ou você está trazendo um inimigo que futuramente possa te prejudicar, ou possa ser um empecilho, muitas vezes pode ser um ponto negativo no mundo que vai justamente atrapalhar o que essas pessoas altruístas estão fazendo. Então, como que fica as coisas? Por isso que é importante essa avaliação. Por isso que é importante você o reconhecer, você o considerar, você entender muitas vezes a pessoa, para você justamente perceber. Mas há muitas vezes aquilo, eu ajudo, aí eu faço. Claro, as pessoas têm medo de que faltam para ela, então deixa eu dar aqui agora, porque eu não sei se amanhã eu vou passar por isso. Isso é generosidade? Isso é realmente fazer o bem? Na verdade, você está fazendo bem para você, para a tua consciência naquele momento não sair de lá e você ficar se cobrando. Nossa, eu devia ter feito. Nossa, e se eu passar por isso? Nossa, Deus vai me cobrar. Ou seja, entra a ideia da punição. Entra totalmente uma ideia extremamente judaica cristã de que tem que fazer, tem que dar. E não é bem assim. Para quem conhece, já estudou um pouco, principalmente as leis da prosperidade, sabe que não é assim que funciona. Sabe que não é dessa forma. Porque se o bem, a generosidade, a riqueza, a fartura, a abundância, ela vai chegar para você, ela vai encontrar um caminho para chegar. Ela vai encontrar. E não necessariamente vai ser através de uma doação. Porque muitas vezes uma das piores coisas que pode também acontecer é quando você ajuda as pessoas por dó. Gente, dó é um dos piores sentimentos que você pode ter de uma pessoa. Não há, na verdade é um dó, né? Porque o dó é masculino, né? A gente fala uma dó, tem uma dó do outro e tal. Mas português corretamente é um dó. Então, quando você tem dó de uma pessoa, além de ser um sentimento assim extremamente devastador para a pessoa que está tendo, porque naquele momento, quando você o considera a pessoa um infeliz, um incapaz, um inconsequente, um imaturo, um irresponsável, você olha para a pessoa com uma total falta de potencialidade e num desprezo absoluto. Porque ao você ter dó daquela situação, você não está reconhecendo, primeiro, o esforço em que a pessoa pode ter para criar e para conseguir daquilo. Porque as pessoas, na verdade, elas só são vítimas dela mesma. Ninguém é vítima do outro. Nós somos vítimas de nós mesmos. Sabe? Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Porque diante das adversidades que a vida muitas vezes acaba criando, nós somos capazes não só de encontrar dentro de nós a solução, o crescimento, a coragem, a determinação de superar tanto os desafios quanto as crises. E se você está atento e você está reconhecendo, você conseguir olhar para o teu caminho e perceber que muitas vezes aquela adversidade ela é justamente o impulsionamento, ou seja, ela é o que vai te projetar, é o trampolim que vai te levar e te projetar uma condição maior, melhor, superior, você realmente entende que cabe a você. Porque muitas vezes quando você faz alguma coisa e você dá ao outro, muitas vezes você está impedindo o outro de desenvolver a própria capacidade de construção. Quantas vezes você deu alguma coisa para a pessoa e ela estava isso de conquistar, ela estava isso da linha de chegada, e aí você ficou com dó da pessoa, foi lá e deu para a pessoa. Você ajudou a pessoa? Não. Você manteve a pessoa naquele estado, naquele patamar paternalista, que somos um país muito paternalista, onde o populismo é o que mais cresce nesse país, e aí você, ai, que bom, eu ajudei. Pô, você impediu a pessoa de desenvolver habilidade, capacidade, talento, reconhecer o seu dom, reconhecer a sua capacidade, alimentar muitas vezes o seu poder, e isso aumentar a sua autoestima, sua capacidade inata de crescimento. Você não ajudou a pessoa.
Você vai manter a pessoa numa situação para quando ela passar pelo próximo problema, que vai ser com certeza igual, ela vai esperar que alguém ajude. Por quê? Porque ela não desenvolveu em si a habilidade de crescimento e construção. Porque ela não aprendeu. Ah, mas a religião diz que tem que ajudar o bem sem olhar quem. Sim, mas teve uma pessoa chamada Jesus que falou, você dá o peixe ou ensina a pescar? Então olha como há um contrassenso. Não, você não vai dar o peixe, vai ensinar a pescar. Porque a próxima vez em que ela tiver fome, ela sabe pescar, ela vai lá e não depende de você. Mas se você quer a pessoa dependente de você, seja sua esposa, sua namorada, seu filho, você não vai ajudar. Você vai manter a pessoa dependente o tempo todo e você não vai reforçar, enaltecer as qualidades da pessoa para que ela seja imperativa, para que ela seja individual, para que ela seja madura e ela desenvolva a sua individualidade. Muito pelo contrário, você vai manter a pessoa submissa, a pessoa dependente, para que quando amanhã ela precise, ela volte para você e o teu ego vai lá em cima, né? Porque ela precisou de mim, olha como eu sou útil, olha como eu sou uma pessoa caridosa, eu ajudo ela. É muito mais fácil você ajudar alguém quando está em cima do que quando está embaixo. Porque quando está embaixo, dó nesse país é muito comum, qualquer um tem. Agora eu quero ver aquele quando você está no sucesso e bem, a pessoa bater no teu ombrinho e falar, parabéns, estou feliz com o teu sucesso. Sem inveja, sem se comparar, falar, nossa, por que ele conseguiu e eu não? Aí você reconhece quem é. Ontem mesmo tivemos uma conversa sobre isso. Então muitas vezes, eu gosto dessas pessoas que ajudam quem precisa tal. Eu já sou o contrário. Eu gosto de pessoas que ajudam quando você está no bem, porque é ali que a pessoa se revela. Quando você chega para a pessoa e conta todas as suas conquistas, eu consegui isso, eu estou ganhando tanto por mês, eu estou indo viajar para fora, eu estou isso, e você olha para o olho da pessoa e vê que a pessoa está feliz com a sua conquista. Não está te invejando, não está se comparando, não está sentindo aquele fígado retorcer de porque ela conseguiu e eu não. Esse é verdadeiro. Agora, desculpa, quando você está na merda, qualquer um vai te ajudar, até quem você não conhece. Até quem vai sentir dó de você e vai falar, não, eu ajudo, tá passando fome, deixa eu ajudar, não quero que passe fome e tal. Até quem você nunca viu na vida. Até quantas instituições tem aí que ajudam, não sabe nem para quem tá ajudando. Por quê? Porque não tem. Agora, aquele que te conhece, que é no dia a dia, aí a conversa é outra. Aí a coisa muda. Chega para um amigo que você o considera um grande amigo e começa a contar todas as suas conquistas. A gente está acostumado justamente ao contrário, né? A só se lamentar, se queixar. Não, mas chega, não, estou construindo, reformei minha casa, troquei de carro e e olha para o olhar da pessoa. E vê se o olho dela está brilhando por você, como se aquela conquista também fosse dela e ela estivesse feliz por você, quer que você comemora isso. Não, vamos comemorar. Pô, que bom que você conseguiu isso. Pô, vamos viajar, vamos para um restaurante comemorar, vamos fazer uma festa, vamos... Essa pessoa, com certeza, torce por você. Agora aquela que olha e fala para você, cuidado, hein? Quem ri hoje chora amanhã, hein? Cuidado, hein? A vida é uma bolinha. Já tive nessa situação e caí. Ih, pode se afastar. Vira as costas e fala, obrigado, 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 já vai saindo e vai para lá. Porque muitas vezes, ao você olhar para essa pessoa e reconhecer o quanto ela reconhece também em você a conquista, isso muitas vezes mostra também o lugar em que ela está. Por isso que eu volto à primeira frase que eu falei no começo. Você tem que saber quem são as pessoas que estão do seu lado. Você tem que saber quem você está ajudando. Você precisa justamente avaliar quem te cerca, quem te rodeia, para justamente estender a mão, para que essa mão que você está estendida, não venha machucada, não venha ferida, e depois você fala, meu Deus, eu ajudei tanto, fiz tanto para a pessoa e levei uma punhalada. Claro. Será que você ajudou? Ou você usou o seu egoísmo, seu alter ego, a sua vaidade para poder se autoafirmar em cima da pessoa, ou exercitar o eu sou bom, eu sou capaz, eu sou altruísta, eu sou benevolente? Você considerou a pessoa? Porque se você o tivesse reconhecido, se você tivesse considerado, talvez você não teria ajudado. Você teria ficado de fora apenas avaliando, apenas observando a pessoa. Determinado momento, se era uma necessidade, você ia lá, interferia, fazia alguma ação, ajudava de alguma forma, mas se afastava. Porque muitas vezes, é o que eu sempre falo, se você vai ajudar uma pessoa que não tem caráter, as consequências vêm. Ah, mas eu fiz o bem. E aí? Tem um ditado antigo que diz, meu filho, não é porque você é vegano que o leão não vai te comer, não. Você pode estar numa selva, eu sou vegano, não como carne, o leão vai te comer do mesmo jeito. Então, ou seja, não é porque você faz o bem e ajuda que não há consequências e que você está isento de receber qualquer represária, porque eu sou uma pessoa boa e eu faço o bem, não tem nada a ver. Se você ignorou o outro e interferiu no karma do outro, no destino do outro, não era para você fazer aquilo, você foi metido sim.
Você se meteu num karma que não era teu. Você se meteu num destino que não era teu, impedindo o outro a crescer. A vida vai cobrar de você. Por isso, comece a avaliar, comece a reconhecer quem são essas pessoas. Ou seja, a ver quem é. Porque se você deixa de lado, muitas vezes isso e não reconhece, e ajuda uma pessoa que muitas vezes, nesse caso, não tem um caráter, claro, você vai sofrer represária disso. Simplesmente por quê? Porque você trouxe para a tua vida uma erva daninha, que vai, enquanto você estiver areando e limpando o seu jardim, o espinho vai entrar na sua mão. Mas quem mandou você colocar aquela erva lá ou não arrancar? Foi você. Então há consequências disso. Na vida não existe, as pessoas acham que a vida ela é sempre, a vida é uma recompensa. Não, a vida é uma consequência. Nem sempre é uma recompensa. Em alguns casos, sim. Mas na maioria das vezes, a vida é uma consequência. Com sorte, com revés, com ônus, com bônus e assim vai. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas aprendem da pior forma possível. É aquilo que eu sempre falo. Eu não posso te ensinar a ter caráter, mas pode ter certeza que a vida vai te mostrar o estrago que a falta dele faz em você. Não tenha dúvida. Ela vai mostrar da pior forma possível. A ponto de você também não ser escravo do não. Porque você acha que liberdade é fazer o que quer ou como quer. Muitas vezes você é escravo do não. Porque você não consegue falar não. Você é tudo sim, 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 sim. E aí você se diz uma pessoa livre. Hoje em dia eu vejo as pessoas muito mais escravas de não conseguir falar não, presas a isso, do que ao sim. Porque o sim é muito mais fácil você falar. Agora você olhar para a pessoa e falar, não, não vou fazer, não vou te ajudar. Nossa, você é arrogante. E aí as pessoas vão enfiar o dedo na sua cara porque você é safado, porque você é isso. Porque enquanto você ajudou, você prestava tudo bem. No exato momento que você virou as costas e falou não dá, porque você avaliou a pessoa e viu que naquele momento ela precisa chegar àquela situação, é um altruísmo, é desenvolvimento dela, você não serve mais. Você é descartado e largado. E aí você vai discutir, você vai brigar, você vai xingar. Por isso que eu sempre falo para você, fica atento a isso. Não estoure quando você não estiver aguentando mais. Lembre-se disso. Coloque isso na tua mente para que você não esqueça. O momento de falar não é quando você está de saco cheio. O momento de falar é quando você já está incomodado. Porque se você espera o saco encher para falar, você não vai usar suas melhores palavras e, pelo contrário, você vai usar suas piores ofensas. Então, se você vai falando de acordo com o dia a dia, com a necessidade, e cada situação você impõe uma coisa, você impõe outra, e você vai falando, ok, perfeito. Agora, se você espera o saco encher para falar, você já perdeu o seu equilíbrio. Em vez de usar as melhores palavras, a melhor situação, o melhor momento, você vai usar as piores ofensas, o pior julgamento. E aí, aquilo que já era um problema vai se tornar um inferno na sua vida. Hoje isso é muito comum, a gente estar atento a isso e perceber. Hoje em dia parece que as pessoas elas têm uma alma, um corpo muito bonito, um rosto bonito, mas uma alma podre. Por quê? Porque hoje os valores estão invertidos. Então as pessoas dão muito mais valor à beleza do que à beleza interior. Então hoje é comum a gente cruzar com pessoas onde aparentemente, ou seja, corpos, cabelos, rostos maravilhosos, mas uma alma podre. Uma alma extremamente feia. E aí você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, que coisa horrível. Como pode isso? Então comece a reconhecer isso, comece a ficar mais atenta a isso e aprenda a colocar limite nas coisas. Se você não aprender a colocar limite nas coisas, isso não significa que muitas vezes você tem que falar amém para tudo. Não. Aprenda a pôr limite nas coisas. Aprenda a mostrar justamente. E mostre para a pessoa que você valoriza. Neste momento, quando você valoriza a pessoa, você não discute muitas vezes com a intenção de ofender. Você discute com a intenção de melhorar. Você está discutindo com a intenção de crescer a pessoa. Porque pessoas que querem o seu mal, querem a sua ruína, até o seu defeito ela vai elogiar. E você vai entrar nessa pela uma vaidade, pelo um egoísmo, muitas vezes pelo um orgulho. Então fique atenta a essas pessoas que reconhecem e estão realmente notando você sendo profunda, indo extrafisicamente além do olhar, reconhecendo a tua necessidade e ajudando. Porque pessoas que querem o seu mal, não torcem por você, elas vão elogiar até o seu defeito. Vão elogiar coisas que realmente não merecem, não cabem um certo elogio nesse momento. E aí você sabe quem são essas pessoas que devem estar do seu lado. Porque aquela pessoa que você só lembra quando você precisa, isso é necessidade, isso não é amizade. Isso não são pessoas importantes à sua volta. Por isso é importante você avaliar e você ter essa noção de quem são todas essas pessoas. Porque muitas vezes, quando você o reconhece, quando você o percebe e nota o outro, isso é uma função
não só de crescimento a si, mas é uma necessidade de você também se superar, porque você acabou de sair do egoísmo e reconhecer o outro. Gente, deu horário, vamos para a leitura. Separei hoje um tema que tem um pouco a ver com isso, mas te enaltece a um crescimento. Um minutinho a mais, gente. Crescer é renascer em outro patamar de consciência. Você já considerou que o seu espírito pode estar conspirando para o seu crescimento? Às vezes pensamos que estamos perseguindo nosso objetivo, quando na verdade é o nosso espírito que está nos alcançando. Ele está buscando uma oportunidade para elevar a sua essência a um nível superior, ansioso para revelar algo importante. A essência dentro de você está sempre em busca de expressão. Essa tem sido a sua natureza desde o início. Ela não vai deixar passar a primeira chance que você der para se manifestar no mundo. Você veio aqui com um propósito, manifestar a sua essência no mundo. Portanto, a primeira oportunidade que surgir, ela a abraçará plenamente. Pense nas sementes que você trouxe ao mundo, destinadas a florescer. A responsabilidade de manifestar a sua identidade sagrada e contar ao mundo quem você é, e por que veio e quais sementes carrega consigo, cabe a você. A nossa essência sempre está atrás de nós, guiando-nos em direção ao nosso destino. Certo? Gente, quem quiser encontrar os dois livros, tanto o Além do Olhar quanto o Novo Olhar, está pela editorahercules.com.br. Então entra lá no site, você consegue comprar tanto o livro e-book quanto o livro físico para rabiscar, para escrever, tudo. Beleza? Então os dois livros, editorahercules.com.br. Quem vem amanhã, na nossa saída de Omorocó, do Fono do Adriano Diogun, às 18h30, roupa branca, tá? Nossa saída de Ogum aí vai ser maravilhosa, muito bonita, vai ser uma saída incrível. Então venha prestigiar, venha pegar um pouco desse axé de Ogum, que esse Ogum é maravilhoso. Quando chega, parece que todo mundo sente a sua vibração, a sua energia, o seu axé. Então vem pegar um pouco desse axé, vem sentir essa presença de Ogum nascendo aqui na casa, tá certo? E o outro trabalho vai ser no dia 11 de maio, no sábado, às 18h30, toque de esquerda. Gente, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, que Oxalá abençoe a todos vocês. Um grande beijo. Tchau, gente.